A vida. Primeira parte. O conceito do ser humano sobre a vida tem sido errado até agora. Tudo quanto ele denominava vida nada mais é do que um movimento impulsionado que deve ser considerado apenas como efeito natural da verdadeira vida. Na criação inteira é, portanto, formador, maturativo, conservador e desintegrador apenas o efeito posterior do movimento mais ou menos forte. O raciocínio humano pesquisou esse movimento como sendo o mais elevado e aí encontrou seus limites. Não pode ir além em suas pesquisas por ser ele mesmo um produto desse movimento. Por isso denominou-o, por ser o máximo de seu reconhecimento, simplesmente força, ou força viva, ou denominou também vida. Contudo, não é força nem vida, mas tão somente um efeito natural e inevitável disso, pois força existe apenas na própria vida. É uma só coisa com ela, inseparável. Uma vez, pois, que a força e a vida são inseparáveis, a criação, porém, apenas formada, conservada e novamente desintegrada pelo movimento, tampouco se pode falar de força nem de vida dentro da criação. Quem, portanto, quiser falar em descoberta da força primordial, ou até em aproveitamento dessa força primordial por meio de máquinas, está enganado, porque nem poderá encontrar essa força dentro da criação. Considera como tal algo diferente e o denomina apenas segundo a sua acepção, erroneamente, força. Uma tal pessoa prova com isso, porém, não ter ideia alguma dos fenômenos na criação, ou dessa própria criação. Contudo, não pode ser censurada a respeito, pois coparticipa dessa ignorância com todos os seus semelhantes, instruídos ou não instruídos. Por isso, falei desde o começo na minha mensagem de uma força que perflui a criação, porque só dessa maneira eu podia tornar muitas coisas compreensíveis aos seres humanos. Do contrário, nem teriam compreendido minhas explanações. Mas agora posso prosseguir e dar uma imagem que reflete de modo realístico os acontecimentos de todos os fenômenos. Essa descrição é nova, mas não altera nada de meus esclarecimentos até aqui dados. Pelo contrário, tudo permanece exatamente assim como eu disse e é real. O novo em minha atual transmissão é apenas aparente, porque desta vez eu o ilumino de maneira diferente. Dou com isso uma base firme, uma grande taça em que a pessoa pode colocar tudo o que foi dito na presente mensagem como um conteúdo borbulhante em contínuo movimento, perfazendo um todo, algo absolutamente entrelaçado, confluente. Assim, o ser humano ganha uma visão global inteiramente harmoniosa e inesgotável para ele do grande fenômeno até aí desconhecido dele, o qual encerra em si seu próprio evoluir e existir. O ouvinte e o leitor procurem, pois, conceituar em imagens o que eu lhes desenrolo. Vida real, é algo completamente autônomo, completamente independente. Do contrário, não deveria ser denominado de vida. Essa, contudo, só se encontra em Deus. E uma vez que fora de Deus nada é realmente vivo, só Ele tem a força que está na vida.
Unicamente ele, portanto, é a frequentemente chamada força primordial, ou, aliás, a força. E na força reside, por sua vez, a luz. A expressão luz primordial para isso é identicamente errada, como a expressão força primordial, pois existe simplesmente apenas aquela luz única e aquela força única, Deus. A existência de Deus, da força, da luz, portanto, da vida, já por si só condiciona as criações. Pois a luz viva, a força viva, não pode evitar irradiações. E essas irradiações, pois, encerram todo o necessário para a criação. A irradiação, porém, não é a própria luz. Portanto, tudo o que existe fora de Deus tem sua origem exclusivamente na irradiação de Deus. Essa irradiação, contudo, é para a luz um efeito evidente. E esse efeito sempre existiu, desde a eternidade. A intensidade da irradiação é, pois, nas proximidades da luz, evidentemente mais forte, de maneira que nisso não pode haver nenhum outro movimento senão o absoluto e rigoroso movimento para a frente, que reside na irradiação. Assim emana de Deus para longe, para distâncias lendárias, cuja extensão um espírito humano não consegue imaginar. Lá, porém, onde esse incondicional impelir para a frente, equivalente a uma pressão contínua e descomunal, diminui por fim um pouco, o movimento até então apenas impulsionador passa para um sentido circular. Esse sentido circular é provocado pelo fato de que a concomitante atração atuante da força viva retrai novamente tudo o que foi lançado além do limite da irradiação integral até o ponto onde predomina o movimento que impele apenas para a frente. Originam-se assim os movimentos circulares em forma elíptica, por não ser uma movimentação própria, mas apenas produzida através do lançamento para além de certo ponto e o seguinte retraimento provocado pela atração que reside na força, portanto, no próprio Deus. Além disso, age aqui ainda o processo de cisão da irradiação em espécie positiva e negativa, o que ocorre na saída da esfera divina de incandescência branca. Nesses movimentos circulares, onde a descomunal pressão da irradiação direta diminui, origina-se naturalmente também um ligeiro resfriamento, e disso, por sua vez, uma determinada sedimentação. Essa sedimentação desce mais, ou mais se afasta da irradiação originalmente mais forte, sendo, contudo, sempre mantida pela atração da força que tudo perpassa. Contém, porém, sempre e simultaneamente ainda bastante força propulsora da irradiação, pelo que, por sua vez, surgem novos movimentos circulares dentro de limites constantemente diferentes, mas bem determinados. Assim se sucede sedimentação sobre sedimentação, formando-se nisso um plano de movimento elipticamente circular após outro, que produzem aglomerações e, por fim, formas cada vez mais firmes, mais e mais distantes da irradiação original e de sua descomunal pressão propulsora. As gradações que daí se originam
constituem planos onde se congregam e se mantêm determinadas espécies conforme o grau de seu resfriamento. Esses planos ou espécies já descrevi em minha mensagem como sendo os grandes planos básicos do espiritual, no lugar mais elevado da criação, seguindo-se depois o enteal, a matéria fina e, por último, a matéria grosseira com suas muitas gradações. Que com isso todas as espécies mais perfeitas fiquem mais no alto, mais próximas do ponto de origem, por se assemelharem ao máximo com este, é natural, uma vez que nelas a atração da força viva tende a atuar de modo mais forte. Conforme já disse, sempre existiu essa tão inconcebível e atuante irradiação da luz desde a eternidade. No entanto, Deus não deixou essa irradiação ir e atuar além do limite em que a corrente absolutamente propulsora ainda formava uma linha reta, de maneira que a pura irradiação divina, sem resfriamento, e os sedimentos daí decorrentes, ainda permaneceu resplandecente com toda a clareza. Isso constituía com o próprio Deus a eterna esfera divina. Nessa clareza jamais pôde surgir turvação, por conseguinte também nenhum desvio, nenhuma alteração. Tão só harmonia completa com a origem, com a própria luz, era possível. E ela se encontra inseparavelmente ligada a Deus, porque essa irradiação da força viva, seu efeito natural, não pode ser evitada. A essa esfera divina, que se encontra sob a pressão inconcebível ao espírito humano da máxima proximidade da força viva, pertence, como extremo ponto de delimitação e ancoragem, o supremo templo do Graal propriamente dito, a imaginar-se também como o extremo polo terminal oposto. Encontra-se, por conseguinte, ainda no círculo do divinal, e existe por isso desde toda a eternidade, e por toda a eternidade permanecerá inalterado, mesmo que a criação um dia tivesse de reduzir-se a escombros. Assim tem sido desde toda a eternidade, algo incompreensível para o espírito humano. Somente quando Deus, em sua vontade, emitiu a grande expressão "faça-se a luz", as irradiações se lançaram além do limite até então desejado para o espaço sem luz, trazendo movimento e calor. E assim se iniciou a criação, que, gerando o espírito humano, pôde tornar-se sua pátria. Deus, a luz, não precisa dessa criação. Se ele limitasse outra vez a irradiação ao ponto em que é inevitável, de modo a restar apenas uma esfera de pureza divina, onde jamais pode ocorrer uma turvação, como já fora antes, então teria chegado o fim para tudo o mais. Mas com isso acabaria também a existência da criatura humana, que só nela pode ter consciência. Continua na segunda parte.